E se eu te disser que apenas uma coisa é necessária na sua vida? E a partir dessa coisa que é necessária, a partir disso, a partir de quem você precisa, é que todas as outras coisas acontecem. Sabe? Às vezes nós estamos tão preocupados com os afazeres da vida, nós estamos preocupados em resolver os problemas que nós enfrentamos e nós esquecemos de que o principal não pode deixar de ser o principal, sabe? Nós estamos em uma geração privilegiada que, no mesmo tempo que temos grandes desafios, e a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, mas ao mesmo tempo que nós estamos com grandes desafios, nós somos uma geração privilegiada. Por quê? Nós somos uma geração que vai experimentar o poder de Deus de uma maneira sobrenatural. O poder de Deus de uma maneira especial, talvez como nunca vista antes, o que talvez possa se equiparar de alguma forma com coisas que nós já vimos relatadas nas Escrituras. Por quê? Porque esse é um momento crucial na história de toda a humanidade, onde Deus ele está dando oportunidades para você valorizar o que é realmente importante. Vamos ligar o som aqui, gente? O som ficou desligado. Para você valorizar a presença de Deus. Porque a presença de Deus... O som melhorou agora, né? Seja bem-vindo você que está chegando, porque a presença de Deus é o que é realmente importante na nossa vida. E aqui em Lucas, no capítulo 10, no versículo 41, diz assim, versículo 42, mas apenas uma é necessária, apenas uma coisa é necessária. Marta escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aqui fala de quando Jesus estava chegando de uma viagem e Jesus chega numa casa. Jesus entrou numa aldeia e uma mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. E Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Então você imagina, Jesus está na sua casa, Jesus está ensinando você, né? Você recebendo o ensino de Jesus, como isso é precioso. Mas aquela mulher, Marta, na verdade, é Marta que tinha hospedado Jesus na sua casa. E Marta hospedou Jesus, e Marta estava cuidando para que tudo ficasse arrumado, né? Marta estava cuidando, hospedou Jesus na sua casa, e ela estava ocupada com muitos serviços. Enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o ensino de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta começa a ficar incomodada. Por quê? Porque a sua irmã, aparentemente, ela estava deixando de fazer alguma coisa, para estar aos pés de Jesus. Enquanto Marta está falando, eu estou hospedando esse homem aqui, eu estou hospedando Jesus aqui, e eu quero deixar tudo certo aqui para ele, tudo arrumado para ele. E às vezes é assim que a gente faz. Às vezes a gente está até fazendo alguma coisa boa para Jesus, mas a gente se esqueceu, ou a gente deixou de lado, por um tempo, o que é mais importante, que é estar na presença de Jesus. E, sabe, às vezes a gente pode estar fazendo coisas para Jesus, e se a gente não cuidar de ter o principal como principal, escreve aqui, o principal deve ser o principal. Se a gente não cuidar em ter o principal como principal, a gente pode estar fazendo coisas para Jesus, mas está negligenciando o mais importante, que é o quê? Que é a presença de Jesus, que é de aprender com Jesus, estar na presença de Jesus. Eu quero ler aqui com você um salmo aqui, 16, versículo 11, que mostra que na presença de Deus, a plenitude de alegria. Quando nós estamos na presença de Deus, nós temos que saber que Ele nos fortalece, que Ele nos enche de alegria. Não que os nossos afazeres, nós temos que fazer. As obras que Deus nos chamou, Ele nos capacita, Ele está em nós. É Ele que nos capacita para fazer. É nós que vamos fazer.
mas nós vamos fazer onde? Em Jesus, sabe? Quando os discípulos falam, eles reafirmam que vão estar sempre com Jesus, lá em João capítulo 6, eles dizem assim: para quem iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então quer dizer, quem faz as obras? É Deus, mas é Deus em nós. Olha, o livro de Atos é Atos dos Apóstolos. Os apóstolos faziam, por quê? Porque era o poder de Deus que estava na vida deles. Então nós temos que fazer, mas existe um momento de fazer coisas e existe um momento de estar na presença de Jesus. E Jesus fala aqui para Maria: Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Quando nós estamos na presença de Jesus, quando nós estamos ouvindo a palavra de Deus, quando nós estamos no nosso tempo de oração, isso é a nossa conexão mais plena com a eternidade. Não 100%, né, plena, mas nós estamos experimentando a eternidade de uma maneira mais profunda quando nós estamos na presença de Jesus. Aqui em Salmo 16, versículo 11, então diz: tu farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Tá, duas palavras aqui que me chamam a atenção. Alegria. Na tua presença, o quê? Plenitude de alegria. E a segunda, delícias perpetuamente. Sabe? Na presença de Deus você tem alegria, e na presença de Deus, o seu espírito que é eterno, ele começa a ter conexão, com o mover espiritual, com o mover eterno de Deus na sua vida. É tão especial quando você tem muitos afazeres e você fala: mesmo com esses afazeres aqui, eu não abro mão do meu tempo de oração, eu não abro mão do meu tempo com Jesus, sabe? Olha uma outra coisa que ele nos faz, que ele nos dá em um momento de oração, em um momento que nós estamos na presença dele. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, o salmista dizendo, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Maria estava aos pés de Jesus e ela estava fazendo o quê? Ela estava exatamente aprendendo de Jesus. Olha o que diz aqui, no versículo 39, enquanto Marta estava trabalhando, né, ela tinha uma irmã chamada Maria, versículo 39, que estava sentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino, sabe? Agora, você imagina, você ter a oportunidade de, fisicamente também, você tá junto com Jesus ouvindo o seu ensino, sabe? Às vezes a gente tem algum lampejo de experiências com Jesus, mas Maria, ela escolheu a boa parte. Por quê? Porque, de certa forma, ela sabia, de certa forma eu quero crer. Vou trazer para nós hoje, nós sabemos, e às vezes a gente não tem que praticar isso mais vezes, mas nós sabemos que quando nós estamos na presença de Jesus, ele nos fortalece, ele nos ensina os caminhos em que nós devemos andar, ele também dá direções específicas para a nossa vida, não é? Então, quando nós estamos na presença de Jesus, nós estamos sendo fortalecidos, nós estamos recebendo alegria, nós estamos experimentando a realidade do céu sobre a nossa vida. Isso é muito essencial, sabe? E Jesus fala que Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quando nós estamos na presença de Deus, nós estamos conectados com um poder espiritual, com algo espiritual que vai nos ajudar a manter firmes em qualquer tempestade, em qualquer situação que a gente vem enfrentar, sabe? Eu citei com vocês, mas agora eu quero ler aqui João 6,68, que diz: quando muitos dos discípulos estavam deixando Jesus, porque Jesus começou a falar sobre renúncia, olha aí, quando começou a falar sobre renunciar o que eu quero, renunciar o meu pensamento para viver a vontade de Deus, quando Jesus falou sobre renunciar a sua própria carne, que é isso que está falando lá em João 6, o que aconteceu? Muitos dos discípulos deixaram Jesus. Enquanto estava falando só dos milagres, estava todo mundo querendo. E está tudo bem. Ao longo do ministério de Jesus, ele continuou operando os milagres. Agora, tem pessoas que é multidão. Eles vão receber e vão embora e ok. Agora, muitos de vocês que estão aqui são diferenciados. Por quê?
porque vocês estão sendo chamados para serem discípulos de Jesus. Jesus quer que você sirva outras pessoas, Ele quer que você faça alguma coisa na sua igreja local, que seja ficar responsável pela porta, ou pela limpeza, ou por alguma coisa que você faz, se você é um músico, ou se você tem alguma coisa que você pode contribuir com algum dom. Então você faça isso, mas não se esqueça do principal, porque o principal deve continuar sendo o principal na sua vida, é a presença de Jesus. Quando a gente não valoriza a presença de Jesus, sabe, valorizando a presença de Jesus nós já temos grandes desafios, mas quando a gente não valoriza, não passa tempo na presença de Jesus, não passa tempo valorizando a presença dele, ouvindo a ele, o que acontece? Problemas emocionais começam a afetar a nossa vida, sabe? Existe uma coisa chamada projeção. A gente começa a projetar os nossos problemas nos outros, o nosso problema nas pessoas, nas instituições, quando na verdade nem sempre nem sempre é o que a gente está achando. Às vezes somos nós que negligenciamos por um momento a presença de Jesus, sabe? E por isso que ele fala, uma coisa só é necessária. Por quê? Porque quando você está na presença de Jesus, ouvindo a voz dele, ouvindo a palavra dele, ele te dá alegria, ele te dá força, ele te dá o que você está precisando ali para andar na vontade dele. Ele guia você no caminho certo, sabe? E a palavra de Deus não tem curva, ela sempre é algo concreto, ela é algo reto. Ela é algo claro para você. E você só vai ter essa clareza da palavra, obviamente, se você passar tempo ouvindo a Jesus. Então, como eu posso fazer isso hoje na prática? Pega a sua Bíblia, fala, Deus, eu quero entender a sua palavra de uma maneira diferente. Se você está começando, é bom você ler o livro de Marcos, ou o livro de João também é bom para você que está começando. Começa a ler o livro de Salmos, né? Começa aos poucos a ler Salmos. É bom também que você tenha uma Bíblia comentada para te ajudar só no contexto. Só para você saber o contexto, mas depois você faz a sua própria meditação, com o Espírito Santo aplicando isso para a sua vida, sabe? Eu declaro um tempo de revelação também da palavra escrita e também através dos dons espirituais, através também dos 5 ministérios. Deus vai te usar, Deus tem algo especial com alguém que está aqui. Deus acabou de me falar aqui, que nós temos aqui no nosso meio nessa oração, ou você vai pegar gravado depois, mas tem alguém aqui que eu vi o Senhor dizendo que alguém, eu quero usar outra palavra, mas na posição de liderança. Então é alguém, talvez você tenha um título de pastor, e talvez sua função realmente é pastoral, e eu vi o Senhor dizendo que é para você se abrir para o mover genuíno que Deus tem para fazer na sua vida. Você começar a acreditar, comece a estudar 1 Coríntios capítulo 12, capítulo 13, 14 em especial, e depois também Romanos capítulo 12, porque o Espírito Santo quer gerar um movimento espiritual na igreja que você é pastor. Na igreja que você é pastor. Então o Espírito Santo está trazendo essa instrução para você. É um pastor que está aqui nessa oração agora, e é para você conhecer melhor, sobre dons espirituais. Talvez você até já saiba, você é um pastor, você já saiba, mas é um momento, às vezes, a gente precisa revisitar algumas verdades, sabe? 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14 e também Romanos capítulo 12, porque o movimento espiritual vai acontecer, está sendo gerado, já está sendo gerado aí na sua igreja local. E, sabe, uma coisa só é necessária. Por quê? Porque quando nós estamos na presença de Deus, tem direção. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele mostra o caminho que nós devemos seguir. Quando nós estamos na presença dEle, Ele nos fortalece, sabe? Tem pessoas que falam, qual que é a chave para ter os segredos de Deus? Eu andei falando aqui sobre os segredos de Deus, segredos gerais, segredos específicos. Então, a chave é ao longo do tempo você se manter na presença de Jesus. Porque vai vir alguma revelação dentro da palavra, vai vir um sonho, uma visão, vai vir alguma comunicação de Deus com você. E sabe, se você não crê, os sinais não te acompanham. Mas se você crê, Deus ele vai honrar aquilo que você está crendo. Sabe? E eu vi o Senhor dizendo aqui que essa palavra
tem endereço. Pessoas aqui vão começar a ter experiências sobrenaturais. Pessoas aqui vão começar a se lembrar também de promessas, porque tem sido difícil para você permanecer nessa tempestade que veio contra você. Porque quando a tempestade é exterior e você está bem emocionalmente, está bem espiritualmente, né? Aí a tempestade, a gente lidar com ela de um jeito. Agora, quando a tempestade é na emoção, quando a tempestade também é espiritual, né? E tudo que é ruim, gente, direta ou indiretamente, tem uma raiz espiritual. Já tenho falado isso aqui há algum tempo, né? Tudo que é treva, tudo que é ruim, direta ou indiretamente, tem alguma raiz espiritual. Por quê? O mal só passou a existir por causa da consequência do pecado do primeiro homem, Adão, né? Agora, a Bíblia diz, se por causa da ofensa de um só, a morte reinou por meio dele, quanto mais aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, em Jesus Cristo nós temos tudo restaurado. E Jesus está querendo o quê? Fique aos pés dele. Valorize a presença dele a partir de hoje. Você tem muitas coisas para fazer no seu dia a dia. Aí tem gente também que fica perdendo tempo com filme, com série. Não sou nada contra. Tem muito filme que é neutro, tem muito filme que é de Deus, e tem filme também que é do inimigo, não vale a pena perder tempo com isso. Agora, não sou contra filme não, tem que analisar cada filme, né? Mas tem gente que perde tempo com filme, tem gente que perde tempo com esses aplicativos de assistir aí que vocês sabem, né? Gente que perde filme jogando, gente que perde filme assistindo novela, aí novela, aí já ficou mais sério, né? É treva, normalmente. Perde tempo com tanta coisa, né? É bom você ter alguma coisa para você uma hora ver, não tem problema. Mas o problema é quando as pessoas perdem tanto tempo com isso, quando na verdade uma coisa só é necessária, sabe? Por que a minha vida espiritual ainda não cresceu? Por que chegou alguém mais novo de crente e parece que começou a experimentar uma graça, um crescimento um pouco mais rápido? Por quê? Porque uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria estava onde? Ela estava aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensino. Você está ouvindo? Então, será que hoje nós estamos mais como Marta ou como Maria? E às vezes, sabe o que acontece? A gente está fazendo até alguma coisa para Jesus, né? Está fazendo uma coisa para Jesus, porque na verdade Marta, ela hospedou Jesus na sua casa. E ela estava ali ocupada com muito serviço, né? Então ela se aproxima de Jesus e fala: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor Jesus responde o quê? Marta, Marta, você anda inquieta, você anda ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Uma coisa, o quê? Maria escolheu essa boa parte e não lhe será tirada. Que é o quê? De estar em contato com a presença de Jesus, com os ensinos de Jesus, com o mover que ele estava trazendo naquele momento. Em João 3, mostra que Jesus era um mestre, que a vida de Jesus ela era acompanhada pelos sinais. Quando Nicodemos chega para Jesus, ele fala: mestre, sabemos que tu és mestre, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se o Senhor não for com ele. Então, ela estava ouvindo o ensino, não apenas de uma filosofia de vida, mas ela estava ouvindo o ensino que ia transformar, que ia mudar a vida dela, sabe? E às vezes nós estamos precisando entender isso, que uma coisa é necessária, e que o principal nunca pode deixar de ser o principal. O quê? Nós vamos servir a Deus, nós vamos cumprir as nossas obrigações do dia a dia como esposa, como esposo, como funções que nós temos, mas uma coisa só é necessária. O quê? Estar na presença de Jesus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Pai, eu peço que o Senhor venha nos livrar de toda a distração. Nós queremos continuar te servindo, ser produtivos no seu reino, mas não nos deixa, Pai, ficar afastados da sua presença. Nos ajuda, nos fortalece, nos faça lembrar, Espírito Santo,
que nós precisamos a cada dia valorizar a sua presença. E o principal para nós é a sua presença. E a sua presença é o que nos dá alegria, a sua presença é que nos fortalece, a sua presença é que nos transforma, a sua presença é que nos corrige, a sua presença é que nos encoraja, a sua presença é tudo para nós. E eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial sobre a vida de cada um que está aqui, agora em nome de Jesus, fazendo cada um entender espiritualmente que é necessário tirar um tempo do seu dia para estar na presença do Senhor. Você pode dizer amém? Faça um compromisso com você. Faça um compromisso com Deus e com você, de ter um tempo diariamente na presença dele. Eu quero orar pelo seu pedido de oração agora. Tem uma unção de curas e milagres aqui. Então, se você tem um pedido de oração, só aquele que é um modelo impossível, sabe? Se é algo que Deus já te capacitou para fazer, está resolvido. Eu quero um modelo, Deus está querendo um modelo do impossível agora. Sabe aquele modelo do impossível? Quando está difícil? Quando você fala, eu já fiz tudo, né? Igual aquela mulher do fluxo de sangue, já gastou com os médicos, já fez tudo que podia fazer. É nesse momento que Deus vai entrar na história. Pai, no nome de Jesus, nós oramos agora por cada pedido de oração. Libera o seu poder, libera agora graça, libera da sua unção sobre cada vida que está aqui. Nós apresentamos diante do Senhor com confiança cada pedido de oração. Pai, obrigado pelo teu sangue que cobre a nossa vida e libera o seu poder agora para estabelecer a sua vontade sobre cada vida em nome de Jesus. Nós agradecemos pelas curas, porque a cura é sua vontade. Nós agradecemos pela libertação, porque libertação é sua vontade. Nós agradecemos, Pai, por cada pedido de oração em específico, cada pedido que já tem sido revelado, pessoas aqui que estão ansiosos ou inquietos, porque as promessas ainda não se cumpriram, mas é questão de tempo. Eu ouço o Senhor dizendo aqui para alguém, existe uma promessa que é questão de tempo, e Deus já tem trabalhado sem você saber. Você sabia que quando a resposta vem para a gente, só é o resultado final. Deus já trabalhou no coração de quem precisava trabalhar. Deus já falou com quem precisava falar. Você está ouvindo isso? Só para cumprir uma promessa, só para cumprir uma coisa que é da vontade dele na sua vida. Você está ouvindo? Deus tem uma história e nos convida para fazer parte da história dele. Pai, nós oramos por Israel. Nós oramos por essa situação. Nós oramos por paz nessa situação sobre todos os povos envolvidos. E nós pedimos agora, Pai, que o Senhor entre nas ruas dessa cidade de Jerusalém, que o Senhor entre nas ruas da cidade de Israel também, de todo esse país. Nós oramos também pelos países envolvidos. E que o Senhor venha estabelecer a sua paz em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer que Deus é bom? Gente, compartilha com 10 pessoas aí. Compartilha com 10 pessoas. Pede para eles se inscreverem aqui no canal. Deus vai colocar no seu coração quem que você deve pedir para compartilhar, né? Não esquece de deixar o seu like aqui. Eu muitas vezes não peço para você colocar o seu joinha aí, mas é para o YouTube recomendar para mais pessoas, né? Então, eu estou aí pedindo para você fazer parte aqui dessa missão, né? Você vai estar participando, nos ajudando. Você pode adquirir o nosso livro. Tem vindo testemunhos de todos os lugares do Brasil. De todos não, mas de vários lugares. Vários lugares do Brasil está vindo testemunhos, vários estados. Você vê o que Deus faz? Deus faz coisa grande, não é coisa pequena. De repente Deus vem e muda a história de alguém que está aqui. Olha lá. Você pode adquirir através do prdanieljunior.com.br ou através do WhatsApp 19995883146, tá? Até o nosso próximo encontro. Nós vamos ter aí, nessa sexta para sábado e sábado para domingo, 2 orações em especial às 3 da manhã, tá? Então, se você quer fazer um propósito com Deus, esteja conosco. Até o nosso próximo encontro. Até lá.